Também aqui a vocês sobre o caso Janones, né? Ontem teve aí uma novidade desse caso Janones. O deputado federal André Janones fechou um acordo com a Procuradoria-Geral da República. Ele se comprometeu a devolver R$ 131 mil para encerrar a investigação sobre as suspeitas de rachadinha no gabinete dele. O valor será destinado à Câmara dos Deputados, segundo o acordo, né? Janones também vai pagar uma multa de R$ 26 mil. Isso representa e corresponde a 20% do prejuízo que causou ao erário. Janones reconheceu no acordo que no começo do mandato dele como deputado em 2019, recorreu a um dos seus assessores parlamentares, pediu um cartão de crédito para pagar as despesas pessoais. O motivo era o fato de estar com o nome negativado no SPC e no Serasa. A Polícia Federal apresentou o inquérito lá e o relatório final em setembro do ano passado, indiciou o deputado pelos crimes de corrupção, associação criminosa e peculato, mas com a assinatura do acordo, a PGR deixou de apresentar a denúncia. Em nota enviada agora pela manhã aqui à nossa produção, no UOL, a assessoria de Janones afirmou que ele, em hipótese nenhuma, admitiu ou admite a existência de rachadinha, que a informação que está circulando aí é inverídica, porque alguns jornais estão colocando que ele admitiu, ele disse que não admitiu. O que existe é a celebração de um acordo de não persecução penal e que ainda não foi homologado. Por respeito ao trâmite jurídico, não haverá por hora comentários por parte do parlamentar. E aí, Josias, teve ou não teve rachadinha? O que você achou desse acordo? O que vai acontecer com o Janones? Como é que fica aí a imagem do deputado federal? A imagem não fica bem, né? Agora, ele se livrou de um processo. Para se livrar de um processo, ele teve que celebrar esse acordo de não persecução penal. Está previsto em lei. Agora, o que é que prevê um acordo dessa natureza? Prevê uma confissão. Então, o indiciado, e ele foi indiciado pela Polícia Federal, num caso de rachadinha, o indiciado teve que confessar o seu mal feito e, com a confissão, ele se beneficia. O processo não é aberto. No caso do Janones, ele se comprometeu a devolver R$ 131 mil à Câmara dos Deputados, mais uma multa de R$ 26.300. Então, é um transgressor confesso, Fabiola. E é preciso recordar o que foi que a Polícia Federal levantou em relação ao Janones, né? Alegou-se na ocasião, tinha aquela suspeita de que o Janones tinha mordido o contra-cheque de integrantes da equipe do seu gabinete, e isso virou um processo legislativo lá, aberto no âmbito do Conselho de Ética, você se lembra, o Guilherme Boulos era o relator, e ele votou pelo arquivamento, e a maioria do Conselho de Ética aprovou o parecer do Guilherme Boulos, que depois pagou um preço até na campanha municipal. Isso foi muito levantado, esfregado ali na reputação do Guilherme Boulos, o arquivamento do caso do Janones no Conselho de Ética. O que argumentou o Boulos? Eu deixei para que o judiciário decidisse, né, deliberasse. E aí sobreveio o indiciamento da Polícia Federal, né? E a Polícia Federal constatou que o que o Janones dizia ser uma denúncia vazia, né, na verdade, era o eixo central em torno do qual, essa coisa da rachadinha, em torno do qual toda a engrenagem criminosa, isso é expressão da Polícia Federal, toda a engrenagem criminosa girou, né? Então, a investigação expôs ilícitos que revelaram desde o início, a primeira fase do
do crime até o desfecho, tudo o que aconteceu. E aí ficou constatado, a Polícia Federal acusou o Janones de fato, beliscar ali pedaços do contra-cheque dos auxiliares e o acusou de corrupção passiva, peculato, associação criminosa. Tudo isso no contexto de rachadinha. Agora o deputado vem, não confessei nada. Ora, se não tivesse confessado, não haveria o acordo de não persecução penal. Confessou, com isso se livrou do processo, vai colocar a mão no bolso para devolver parte do que foi desviado, né? Devolver aos cofres, devolver, na prática, ao bolso do contribuinte, né? Porque isso aí é dinheiro público que foi mordido pelo Janones por meio dos contra-cheques ali dos auxiliares. Então, Fabiola, há um inquérito, o inquérito constatou que houve crime, o Janones foi acusado e deu-se nome ao crime, era corrupção passiva, peculato, associação criminosa. Então, não tem dúvida quanto a isso. E o Janones teve que firmar, para se livrar do processo, ele teve que firmar esse acordo de não persecução penal. Está previsto em lei, tudo muito natural que alguém que esteja encrencado recorra ao que a lei oferece para atenuar, para reduzir o dano, né? Agora, a imagem do deputado não fica bem, evidentemente, né? E essa tentativa tardia dele de dizer que não confessou, que não tem rachadinha, aí fica mais feio ainda, Fabiola. Devia admitir, olha, teve ali um problema, estou aqui admitindo, estou pagando, estou devolvendo o dinheiro e bola para frente, né? Agora, a tentativa de desfazer o que está feito, aí fica pior ainda a emenda do que o soneto, Fabiola. Professor Mairovich, a gente estava conversando antes sobre essa sensação de insegurança, de impunidade que existe no país. Um acordo como esse, por exemplo, né, do Janones com a Procuradoria, ele devolvendo 131 mil reais, é um bom desfecho? Quer dizer, bacana, a justiça funcionou nesse caso ou não? A justiça funcionou nesse caso e funcionou muito bem, porque veja o que acontece. No processo se apura a responsabilidade, a culpa. Olha, fez ou não fez? Tá? No resumo do resumo, fez ou não fez? Se apura a culpa. O que se faz na transação? Na transação, o interessado, que é o imputado, ele admite a culpa. Essa é a lógica. No processo, a culpa é desvendada pela sentença. E na transação? Na transação, ele admite a culpa. O nosso modelo é um modelo do direito norte-americano, é a plea bargain, onde existe como ato primeiro o guilty, ou seja, a admissão da culpa. Senão, e o Josias falou, não ia ter acordo nenhum, se ele não admite nada, se ele não devolve o dinheiro, não ia ter acordo nenhum. Então, o primeiro ato é a admissão da culpabilidade, da responsabilidade. O que ele está fazendo é um jogo de cena grosseiro, né? Não confessou, não confessei. Já ele vai falar, sou inocente, fiz essa transação para evitar não sei o quê, mas o importante é que existe esse instrumento, que é um instrumento de pacificação, que esse tipo de transação pela barganha, mas onde a culpa é admitida, senão não tem negócio jurídico. Nesse sentido. Então, qual o benefício? O benefício é não ter antecedentes criminais, se resolver isso fora do processo, não vai ter processo, mas volto ao ponto, no processo se declara a culpa. E na transação, no que foi feito, nesse termo de acordo, para ele existir, ter fundamento, o imputado admite a culpa. É isso, professor Mairovich, muito obrigada por você estar conosco aqui com esses assuntos espinhosos, né? Indigestos, porém necessários. Bora batalhar a justiça desse país, gosto de te ouvir. Foi bom, não foi? Estamos de olho, tô prestando atenção. É isso aí, professor, dando aulas aqui. Um beijo, até.
Outro, Fabiola, obrigado. Josias, Boa obrigado. sexta. Thales, Tchau obrigado para você. pelos ensinamentos também. Ó, até parece. A gente só fica curioso. Vamos lá, tô Tem curiosa para dois ouvir. mestres aí. Os Dois nossos mestres, né? mestres, Veja, veja as Todos os colocações entrevistados chegam políticas aqui, dele. todo mundo que chega aqui fica babando nos meus meninos. É Ficam, que muito ai, entrevistado, os meninos da Fabiola. Vou na rua, fica todo mundo falando deles. é que muito entrevistado às vezes tem o rabo preso. Eu estou aqui sem rabo preso para falar de assuntos gerais. É Eu estou isso. dando um reconhecimento É que isento. É que você não tá na, Tchau, gente. você não tá no papel de entrevistado, você tá no papel de colunista aqui, entendeu? É outro lugar. Beijo, A gente professor. Tchau, tchau. entrevista também, mas é colunista. A gente entrevista. Tchau. Tchau, Até. Tchau. professora. Tem que A gente não esclarecer, quer né? se despedir, a gente tá pegado hoje, né? A gente tá pegadinho hoje, essa sexta-feira. Ô, Thales, quero te ouvir. Janones, o que é essa figura? O que é essa rachadinha? O que é esse deputado? O que é esse acordo? Me conta. O Janone não tinha solução. Ele foi pego numa gravação falando com a equipe, dizendo: olha, gente, eu vou ter problema para pagar os gastos da campanha, vocês vão ter que contribuir aí com o salário de vocês. Isso está gravado. Então não tinha como ele sair dessa. O único jeito dele foi fechar esse acordo. Agora ele está dizendo: não admiti culpa. Mas aí o professor está explicando que esse tipo de acordo, não há esse tipo de acordo se não for comprovada a sua culpa e seu comprometimento, e que faz com que você tenha que admitir: olha, vou pagar aí uma multa, devolver o dinheiro, realmente errei. É isso. Então não tem desculpa, não tem solução. O Janone caiu numa fria, envolveu o Boulos nessa fria, fazendo o Boulos ter que absolvê-lo na comissão de ética. E agora, eu não sei se ele, tendo fechado o acordo, devolvendo o dinheiro e etc., se esse tipo de confissão do cometimento do erro, se isso volta ou não para a comissão de ética, já que o Boulos o absolveu sob o argumento de que ele não tinha sido condenado. Não, e eu acho que também, além do. Ele colocou o Boulos nesse pacote e o governo junto, né? Porque o Janones, ele virou um defensor do governo, e o governo não fica muito defendendo ele. Aí, de certa maneira, ele ataca a Polícia Federal, que fez, como o Josias declarou aqui e trouxe os trechos, uma investigação e trouxe detalhes do que realmente aconteceu, né? Enfim. Vamos ver o que o governo vai fazer, mas não vai fazer nada também, vai ficar pianinho, né, Josias? Deixa o Janones lá fazendo as coisas dele. O Janone já foi abandonado à própria sorte faz algum tempo, né? O governo se tomou distância desse episódio porque realmente ficou muito feio, né? E ele incluía no seu arsenal para atacar o bolsonarismo a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Então ficou rachadinha contra rachadinha, né? E desmoralizou-se o Janones nesse episódio, não há nenhuma dúvida. E ele deveria agora buscar uma saída menos desonrosa do que essa de negar a confissão, porque a confissão está embutida no acordo de não persecução penal, é uma pré-condição, né? Então fica feio você tentar pintar de cor-de-rosa algo que é sombroso, né? Algo que é absolutamente tenebroso, né? Então reconhece logo e bola para frente, né? Aí, ó, e aqui você abre o nosso chat, o preço dos alimentos pela hora da morte, como diz o Josias, está disparando. Olha a carne, olha o café,